A Associação de Turismo em Vilanculo insta o governo a pensar em criar um casamento entre o desporto e o turismo como forma de impulsionar o setor no país. Em entrevista à Vilanculo TV, o presidente da agremiação, Yassina Muji, disse que é momento de o país pensar em apostar no casamento entre o desporto e o turismo para atrair atletas que queiram fazer turismo através das suas modalidades desportivas. Há bem pouco tempo tivemos o Donaldo Salvador, o patinador, portanto, que também mostrou que é possível de patins cruzar o país. Portanto, estas iniciativas são boas, o desporto ligado ao turismo. Agora, cabe a nós também como país começarmos a organizar para quem, portanto, faz esta rota de bicicleta, ou amanhã, se existirem outros que querem fazer, portanto, de forma pedestre. Portanto, existem outros pontos do mundo, conhecemos, portanto, a Rota Vicentina, que passa também por Portugal, e é uma rota em que os pedestres e ciclistas usam muito. Tem já os pontos de paragem identificados, tem os sinais para mostrar por onde é que a rota passa. Portanto, há sinais que os ciclistas e os pedestres já conhecem e eles vão fazendo a rota. Entretanto, é um tipo de turismo que é muito, portanto, aceitável, é muito procurado por outros povos, por outros amantes do turismo. E eu penso que nós, como país, como Moçambique, Vilanculo em particular, não é, pode, portanto, começar a optar por organizar este tipo de turismo. Requer sim custos para criar uma rota e, portanto, identificar a rota, sinalizar a rota, porque existem sinais próprios para este tipo de rotas que está, portanto, faz parte portanto, dos grupos internacionais que fazem o turismo pedestre e também de ciclismo. Portanto, eu penso que é importante, é algo que temos que pensar. Yassina Muji fez saber que a Tuvil está de mãos abertas para apoiar qualquer um que queira fazer este casamento, bem como incentivar iniciativas do género. Do nosso lado, como Associação de Turismo, iremos sempre incentivar e acreditamos que está claro que a mensagem que fica do ciclista é que é possível fazer. Há ciclistas em Maputo, nós sabemos, há ciclistas no centro, há ciclistas no norte, mas eles fazem sempre o ciclismo ali perto e nos arredores. Alguns vão até Belém, voltam, e eu penso que com calma eles poderão começar portanto, a estender um pouco mais as suas deslocações e quem sabe um dia fazer Maputo-Vilanculo, Maputo-Beira, Maputo-Nampula, Cabo Delgado e vice-versa. Importa recordar que a Associação de Turismo em Vilanculo acolheu o internacional patinador moçambicano Donaldo Salvador, que fez uma viagem de Quilimane a Maputo de patins, e recentemente o ciclista marroquino Abdulhed Sekrat, que está a dar uma volta pelo continente africano de bicicleta. Autoridades pesquisam a alegada vala comum na província de Tete. Autoridades da província de Tete estão a aprofundar as informações, dando conta da existência de uma vala comum no distrito de Xangara, em Tete, resultante de um massacre ocorrido no período colonial. A informação foi tornada pública pela Rádio Moçambique, que avança que a pesquisa pretende aferir a veracidade de relatos feitos durante a luta de libertação nacional. Segundo o secretário permanente de Xangara, Júlio Langa, ouvido pela RM, indivíduos que narram a provável existência da vala comum foram contactados por uma equipa multissetorial que estuda o caso. Xangara possui 3 antigas bases de luta de libertação nacional, nomeadamente Chicondamoio, Palamambwe, Nhaponzo e o Monumento Histórico de Wiriambo. Ainda aos Jogos Olímpicos de Tóquio, Federação de Vela e Canoagem desmente Francisco Mapjaya e desafia o Comitê Olímpico a dizer a verdade. O caldo está entornado. Nossa participação olímpica foi um fisco, embora haja quem tenha visto nela uma vitória moral. Com as exceções das vitórias no boxe, tudo o resto foi uma desilusão. Moçambique esperava no mínimo qualificações na vela e canoagem, mas de balde.
A principal dupla da vela feminina falhou nas primeiras provas e Daisy Nhakili esteve abaixo do seu nível. Por quê? Aficionados da modalidade disseram à carta que o fracasso teve em parte a ver com uma alegada exclusão de Hélio Rosa, o presidente da vela e canoagem, da missão olímpica, que terá incluído de forma negativa no estado psicológico das atletas. Seu afastamento foi devido a ter testado positivo para a Covid-19, disseram à carta Francisco Mabjaya, o chefe da missão às Olimpíadas de Tóquio, e Aníbal Manave, o presidente do Comitê Olímpico CON. Também em conversa com a carta, ainda as competições decorriam no Japão. Hélio Rosa afirmou que a narrativa oficial era mentirosa e que ele havia testado negativo, pelo menos nos testes derradeiros. Na semana passada, Mabjaya fez um balanço da viagem olímpica e frisou seu desapontamento com a novela de Rosa. O presidente dos velejadores e canoeiros reagiu com veemência. Eis o comunicado de imprensa da vela e da canoagem, enviado para a carta. A Federação Moçambicana de Vela e Canoagem, FMVC, em face às afirmações pelo chefe da missão Moçambique aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na conferência de imprensa de balanço da participação do nosso país, sobre a ausência do presidente da nossa federação, vê-se na obrigação de publicamente esclarecer os fatos, pois o que foi dito, além de não corresponder à verdade, atenta ao bom nome e idoneidade, quer da FMVC, quer a pessoa do presidente. Na referida conferência foi afirmado sobre a ausência do presidente da FMVC, que passamos a citar. O presidente da vela testou positivo na altura que era para viajar. Na sequência, o jornalista questionou sobre a razão de não ter o presidente da FMVC viajado posteriormente, já que 17 de julho testou negativo, a qual o chefe da missão respondeu e passamos a citar. Não quero entrar em detalhes. Não sei se sabe qual é a fonte desse teste negativo. Nós tínhamos uma médica na seleção e ela é que coordenava. E a nossa médica da seleção, nesse dia, que está a dizer, tinha o teste positivo dele. Não sei se é falso, mas a nossa médica, que é a pessoa autorizada para coordenar os assuntos da Covid nesse dia, tinha o teste positivo dele. E esta testagem foi coordenada. Os locais para testar foram indicados pelo Comitê Olímpico. Portanto, nesse dia ele tinha teste positivo. O negativo não conheço. Reticências. Perante essas afirmações, a FMVC tem a esclarecer o seguinte. O presidente da FMVC testou negativo no teste realizado dia 11 de julho, conforme o documento em anexo, contrariando a informação dada pelo Comitê Olímpico ao próprio. Ou seja, o Comitê Olímpico passou uma informação falsa ao cidadão Hélio Rosa. Ao cidadão Hélio da Rosa e presidente da FMVC sobre o seu estado relativamente à Covid. 2. No dia 17 de julho, o presidente da FMVC voltou a testar negativo, conforme informação do INS, que junto anexamos. 3. No dia 14 de julho, o presidente da FMVC voltou a testar negativo, conforme o documento em anexo. Fica assim claro que o presidente da FMVC sempre testou negativo, e isso era do conhecimento do Comitê Olímpico, já que os testes foram todos realizados em coordenação do mesmo, confirmando assim que a justificação dada para a ausência do mesmo nos Jogos Olímpicos não é verdadeira. Sobre a insinuação grave de que o teste negativo seria de origem duvidosa, esclarecemos que, para além de ter sido realizado através do Comitê Olímpico e nos locais por si indicados, cremos que o INS e as entidades privadas licenciadas para a realização desses testes são entidades sérias, mas a existir qualquer suspeita,
Seria obrigação do Comitê Olímpico denunciar junto das entidades competentes esse fato. Fica evidente que desde o dia 11 de julho que o Comitê Olímpico sabia que o presidente da FMVC tinha testado negativo. Depois desse dia houve a possibilidade do presidente da FMVC ter viajado, pois quer as atletas, treinador, dirigentes desportivos e funcionários do Comitê Olímpico o fizeram. Recordemos que o último voo de elementos da delegação de Moçambique foi realizado dia 27 de julho. Convém ainda referir que, até o dia 24 de julho, houve várias trocas de mensagens e conversas sobre a viagem, e nunca foi dito que o presidente da FMVC não embarcaria por testar positivo ou outro motivo. A informação ao presidente da FMVC de que não viajaria foi dada por um atleta no dia 24 de julho, através de mensagem enviada por esta. Após ter ouvido dizer, já em Tóquio, que o presidente não iria aos Jogos. Nesta data, o presidente da FMVC enviou uma mensagem ao presidente do Comitê Olímpico, dando conta da sua insatisfação e surpresa, mas não obteve qualquer resposta. A ausência do presidente da FMVC causou desconforto e desamparo no seio dos atletas e treinadores, e isso foi manifestado ao chefe da missão através de mensagem por um dos atletas. Entendemos ser importante que os atores do desporto nacional se pautem pelo espírito de lealdade e honestidade, de forma a juntos construirmos um desporto mais sólido e que dignifique as pessoas e o nosso país, o que neste caso, infelizmente, não foi observado de forma grave e grosseira. Esperamos por isso que o Comitê Olímpico se retrate publicamente e explique qual o real motivo da ausência do presidente da FMVC na delegação de Moçambique, de forma a podermos trabalhar no futuro sem problemas por resolver e restabelecer a confiança numa instituição que deveria pautar-se por conduta dos princípios de solidariedade olímpica. Maputo, 26 de agosto de 2021, segundo o jornal A Carta. A pandemia da Covid-19 trouxe para o centro da discussão pública o tema da vacinação e a importância das vacinas no combate às doenças e na promoção da saúde das populações. As vacinas passam por testes criteriosos e bastante rigorosos antes de serem liberadas pelos órgãos reguladores de saúde para a população. A Organização Mundial da Saúde estima que 2 a 3 milhões de mortes são evitadas a cada ano devido à vacinação. E graças às campanhas de imunização, diversas doenças que antigamente atingiam a população de forma muito agressiva, hoje podem ser consideradas erradicadas, como a varíola e a poliomielite. Graças às vacinas, 23,2 milhões de vidas de crianças foram salvas devido à imunização contra o sarampo. 86% das crianças com menos de 1 ano foram vacinadas contra o tétano e difteria em 2018. Em 2019, só 2 países no mundo verificaram casos de poliomielite. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Moçambique recuperou o status de país livre da poliomielite, pois nos últimos anos não registrou surtos da doença. Mas afinal, como é que as vacinas funcionam? Por que a saúde coletiva depende da imunização? As vacinas contêm partes enfraquecidas ou inativadas de um determinado organismo que desencadeia uma resposta imunitária ao nosso corpo. Ao receber a vacina, o nosso corpo inicia a produção de anticorpos e, graças à nossa memória imunológica, quando tivermos contato novamente com o agente causador da doença, nossos anticorpos serão produzidos rapidamente, evitando desse modo a forma grave da doença. Algumas vacinas, como a vacina da Covid-19, por exemplo, requerem várias doses, separadas por semanas ou meses. Isso é necessário para permitir a produção de anticorpos de longa vida e o desenvolvimento de células de memória. Quando alguém é vacinado, fica muito provavelmente protegido contra a doença em causa. Por isso, quanto mais pessoas forem vacinadas, menor a probabilidade de as pessoas que por alguma razão não podem ser protegidas pelas vacinas correrem o risco de ficarem expostas aos agentes patogênicos perigosos. Portanto,
As vacinas não só protegem as pessoas que recebem, mas também as pessoas da comunidade que não podem ser vacinadas. Por isso, quem puder, deve ser vacinado. Em caso de dúvidas, pode contactar os serviços Alô Vida, que é um serviço de linha grátis com informações e conselhos do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 e outras questões de saúde.